Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o projeto Lives e Lives. Dessa vez a gente está tratando da temática da análise corporal e o processo terapêutico. E através dessa temática a gente tem um subtítulo que se chama Você é a pessoa do quase. Então, a semana passada nós tentamos fazer a live aqui, mas a conexão não permitiu. Então, estamos aqui novamente para fazer a live hoje, né? E eu vou chamar a nossa amiga Simone Pontes para ficar comigo aqui de hoje em relação ao processo terapêutico. E eu vou trabalhar as questões da análise corporal. Boa noite, Simone, Boa tudo bom? noite, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Que todo bom, que mundo bom. bem, a imagem. Ok. Semana passada tivemos um probleminha, né? Sempre a tecnologia por vezes faz isso. Mas hoje vai dar tudo certo. Exatamente. Então, a gente está tratando de uma temática muito importante, quer dizer, de várias, mas todas na área de desenvolvimento humano e ajudando também na questão da saúde mental. A gente está trazendo alguns temas que a gente já conhece, já aborda, já cuida, já trata. E para que Isso, você exatamente. conheça, para ver se isso pode te ajudar no seu dia a dia, tá? Então, a gente está trazendo aqui para vocês hoje a questão da análise corporal e o conjunto dessa análise com o processo terapêutico, que é um trabalho que a gente desenvolve, né? Eu e a Simone. Então, eu faço a parte da análise corporal e Simone dá a continuidade no processo terapêutico. E hoje a gente está trazendo um questionamento muito importante que tem uma característica específica de algumas pessoas, tá? Esse questionamento é: você é a pessoa do tanto faz? Quando te convidam para lugares aos quais você pode escolher, você é aquele ou aquela que responde tanto faz? Então a gente está aqui para te explicar por que você age assim, né? Todo esse seu processo de resposta tem um porquê. E tudo isso que a gente está fazendo aqui é para que você se relacione melhor com você mesmo e aprenda a se relacionar a partir desse relacionamento consigo mesmo com os outros. Então, nessa perspectiva, a gente quer saber se você é a pessoa do tanto faz. Isso. Essa E é a, a nossa pergunta, né? Que é bem importante. e a partir daí, a gente vai lançar algumas questões aqui e vai conversar, porque isso não é um tratamento, né? Isso é um diálogo, isso é uma conversa que pode surgir algum processo a partir do momento que vocês solicitem. Mas o que a gente está fazendo aqui é conversar, a princípio, com vocês, para que essa coisa fique bem clara e que vocês comecem a se autodiagnosticar, vamos dizer assim. Vocês comecem a se autoavaliar, tá? Hoje, especificamente, a gente vai tratar de um caráter chamado caráter E. A gente está usando essa nomenclatura de caráter E porque a nomenclatura original pode denominar ou gerar algumas dúvidas em relação à psicologia. E a gente não está aqui para criar polêmica. O que a gente quer é tratar, né, de ajudar você a pensar um pouco naquilo que você passa no seu dia a dia e como você pode lidar com isso, tá? Karatê, existem pessoas que têm essa característica mais forte. Todos nós temos 5 características principais. E a gente vai tratar das 5 aqui. Essa característica aí é uma característica que a gente denomina ela, pelo menos hoje, por agora, que é uma característica das pessoas que realmente, geralmente respondem tanto faz quando são convidadas para alguns lugares,
quando são questionadas sobre algumas coisas, né? E a gente estava analisando e pensando como seria isso. Deixa eu ver aqui. Eu tô buscando o Simone aqui. Mas, enfim, a gente estava buscando, conversou bastante sobre isso, vem analisando as pessoas nessa perspectiva de você é a pessoa tanto faz, como é que a gente pode trabalhar essa questão do tanto faz em você, né? Por que você responde tanto faz às pessoas? Será que é assim mesmo? Tanto faz? Então, deixa eu convidar a Simone aqui. Então, aí a gente colocou algumas coisas aqui. Essa característica revela um caráter da sua mente, um funcionamento da sua mente. E como é isso? É o seguinte, quando a gente diz tanto faz, a gente se abstém de uma escolha. E para se abster de uma escolha, eu fico bem com todo mundo. Então, quando eu digo tanto faz, é que no fundo eu não estou querendo ser rejeitado. Porque quando eu escolho algo, presta atenção se não faz sentido. Eu estou determinando, quando eu escolho uma coisa, eu deixo para trás outras. E eu fico me sentindo, de uma certa forma, temeroso que, ao fazer essa escolha, não seja a escolha que a pessoa que me convidou queira. E aí, para eu não entrar em conflito ou para eu não me sentir rejeitado, eu respondo tanto faz. Né? Então, essa é uma característica das pessoas que sentem no seu processo o processo da rejeição. Como é isso, Cris? Eu vou explicar. Esse processo, ele ocorre no útero materno. Então, a gente está tratando aqui de uma área de desenvolvimento humano que vai desde o útero materno até 5, 6, 7 anos no máximo, tá? E essa característica, essas pessoas, elas têm como é que eu posso falar? Elas têm uma resposta no útero materno que é muito significativa. O que é que acontece? No momento da gestação, do parto, no primeiro mês da vida, né? Então, ela sente uma dor de rejeição. Como é que acontece essa dor da rejeição? Essa dor ocorre porque muitas vezes a mãe, quando engravida, ela passa por vários processos naquele momento da gravidez que ela não queria estar passando. Que vamos supor que ela engravidou sem querer, né? Não planejou a gravidez. E aí gera uma série de consequências na cabeça dela. Como é que eu vou fazer? O que é que eu devo, como é que eu devo proceder? Como é que eu vou dizer? Né? Então a gente passa por várias situações em que indiretamente a gente está afetando, ou até mesmo diretamente, porque o sistema nervoso do central, né? Ele reconhece todas as coisas. E o que é que acontece? Quando o nosso sistema nervoso central começa a reconhecer isso, a gente começa a sentir dor, porque a gente está percebendo que a gente está sendo. Toda vez que a gente mexe no útero materno, a gente tem uma rejeição contrária a isso, ou seja, é como se ficasse ruim, porque a mãe se preocupa na hora que o útero ele está sendo movimentado, a mãe começa a lembrar, meu Deus, eu estou grávida, como é que eu faço? Porque não sei se todo mundo que está aqui participando já engravidou, mas a gente tem esses processos mesmo de dizer assim, agora, eita, eu tô grávida, eita, mexeu, eita, não sei o quê. Aí como pode você estar grávida e não... Não, porque o dia a dia, às vezes, quando o feto mexe, é que a gente diz, meu Deus, e eu preciso comprar tal coisa, quando o embrião começa a mexer, quando o bebezinho começa a mexer. Esse momento de gestação, do parto e do primeiro mês de vida, ele é um momento muito crucial para as pessoas que têm essa dificuldade de posicionamento, né, na vida.
Por quê? Porque ela começa a sentir essa dor, como eu havia falado, da rejeição, porque na hora que ela se movimenta, a mãe gera uma preocupação, o útero endurece e ela acha que fez algo errado. Então, essas pessoas, elas gostam muito de ficar no canto delas, quietas, sem se posicionar, tudo para ela tá bom, é qualquer coisa, tanto faz, tá tudo certo. E, na verdade, o que ela tem medo é de um posicionamento para que esse posicionamento não leve com que o outro rejeite ela, né? Então, mas em contrapartida, e aí eu vou dizer das partes que são sensacionais dessas pessoas, porque não é só a questão da rejeição, da dor da rejeição, essas pessoas têm recursos. Então, essa pessoa que tem essa mesma característica é uma pessoa que, se você for estimular ela, se ela for bem estimulada, se ela tiver na área positiva, no momento positivo dela, na característica positiva dela, ela é uma pessoa criativa, imaginativa e tem uma capacidade incrível de racionalizar as coisas que a gente está muitas vezes sentindo emocionalmente. Então, é a pessoa que você vai chegar com uma situação para ela e vai dizer assim, emocionalmente não tem como resolver, ela chega para você e dá racionalmente as respostas que deveria ser dada e que realmente resolvem o teu caso. Só que o que acontece, se uma pessoa muito sentimental estiver lidando com uma pessoa dessa natureza racional, que é que ela acha que fulano não está sentindo o que eu sinto. E realmente não sente. Não sente. Porque essa pessoa ela foi preparada desde o útero materno a ser racional. Né? Então, ela tem uma característica de criatividade, de resolver, de racionalizar. E essas características muitas vezes são vistas de uma forma ruim, no aspecto de fulano não tem sentimento. Não é que ela não tenha sentimento, mas ela racionaliza, né? Eu tenho quase 20% dessa característica. Como é que você sabe disso, Cris? Porque a gente tem um mapa de caracteres que a gente faz e analisa desde os olhos da pessoa, o formato dos olhos, a expressão e a sensação. Né? Agora eu vou dar a palavra para a Simone para ela falar sobre essa questão do posicionamento em relação a você dizer que tanto faz. O que é isso no processo terapêutico? Então, falando da análise, vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Ok, que bom. Então, Cris acaba de falar da análise, né? E aí ela traz aí essa característica, né? Desde o útero materno, todo esse processo, e isso é extremamente importante a gente entender. E aí, na vida, né? Como é que essas pessoas se interrelacionam? Como é que ela se relaciona primeiro com ela, né? Esse é o grande processo da terapia, né? Que é quando você chega. Imagine se já tem passado pelo processo de análise corporal melhor, bem melhor, né? Porque vai vir sabendo, passou por Cris, vem para mim quando acontece isso, essa pessoa já sabe que tem essa característica, sabe de todo o processo, passa pelo mapa, por tudo que a Cris fez o trabalho da análise corporal e chega para o processo terapêutico para trabalhar isso, porque, na verdade, é nas relações, na inter-relação, que ela vai entender essas questões. Por exemplo, o nosso questionamento é: você é essa pessoa que tanto faz? Será que na vida as coisas são tanto faz? Imagine você está num processo de reunião, de todo mundo decidindo alguma coisa, e você sempre é aquela pessoa que diz tanto faz. E esse tanto faz, como a Cris falou, gera uma frustração, porque você está ali dizendo que tanto faz, justamente para não se sentir fora do processo, achar que alguém vai dizer que você não é uma boa pessoa porque você escolheu algo diferenciado, ou você vai achar que vai perder alguém por conta disso. Então, tudo isso reverbera para você, né, como dores. Fica algumas dores em você. E ao longo da sua vida. Pode ser seu relacionamento no trabalho, pode ser em casa, pode ser com amor, né, com um amigo. Você vai levando sempre essa situação e, obviamente, isso vai frustrando você.
Porque, na verdade, a gente tem coisas que a gente gosta, que são nossas, que a gente quer escolher, e o tempo todo a gente vai ficar nessa questão do tanto faz. Me lembra muito a história de Alice no País das Maravilhas. Ela diz que quer sair, né, lá do local onde ela está presa, mas ela não sabe para onde ela vai. E aí é aquela história do tanto faz, né? Tanto faz para onde você me mandar. Então aí ela pergunta como sai de lá e ele diz: para onde é que você quer ir? Ela diz: não sei. É justamente aquela pessoa do tanto faz. Então, para qualquer lugar que eu mandar você, tá ok. Então, esses questionamentos que o processo terapêutico vai fazer com que essa pessoa que a gente denominou, né, vá entrar em contato com essas questões para que ela possa utilizar isso na vida dela de uma maneira mais produtiva, de uma maneira que faça com que ela não sofra, porque isso é sofrimento. Eu vou trazer para o meu lado, né? Cris vai fazer a análise e eu estou trazendo para a psicoterapia. É sofrimento, porque o tempo todo você vai ficar naquele tanto faz que na verdade não é. São seus medos, é a sua dificuldade de lidar com essa característica que você tem, e aí o tempo todo você fica nesse tanto faz. É aquela coisa morna, é aquela coisa que não tem um posicionamento, e a gente precisa se posicionar na vida, em tudo, né? Desde uma relação íntima até uma relação com um amigo, com um parente, no trabalho, numa situação em que precise que você se posicione. Às vezes as pessoas se frustram porque dizem: eita, eu deveria ter dito, eu deveria ter me colocado. E essas pessoas chegam dizendo: não, eu estou com isso aqui entalado, porque toda hora eu estou sempre concordando com todo mundo. Né? A gente recebe as pessoas no consultório justamente não sabe por que isso está tão dolorido. Não sabe por que isso está incomodando tanto. Porque justamente fica naquela posição de sempre aceitar o que o outro coloca, não está ali para escolher as coisas que gostariam, não se posiciona, porque o posicionamento é importante, não precisa você brigar, não precisa você gritar, mas você se posicionar enquanto pessoa, enquanto ser humano que você é, em qualquer relação que você tiver, no grupo, a dois, no trabalho, nos outros grupos que você se posiciona, por vezes não sabe, chega com essa angústia e não sabe dizer por quê. E às vezes chega dizendo que não, mas é porque para mim as coisas são muito simples assim, eu sempre deixo de pensar em mim para pensar no outro. Eu vi essa semana num programa uma pessoa que saiu de um reality aí dizendo justamente isso, que era acostumado a se deixar de lado para cuidar do outro. Que foi um questionamento que foi feito a ele, justamente que ele se abandonou, esqueceu dele, e para ele será tudo tanto faz. Até, inclusive, teve uma decisão que teve que se tomar, e ele disse para mim: tanto faz, você vai escolher o quê? Aí a pessoa disse: vou escolher isso. Aí ele disse: então tá bom, tanto faz, eu vou escolher. Depois foi que ele viu que essa escolha dele, né, foi revertida contra ele nessa situação. E nas outras situações da vida, você vai levando isso e vai virando uma angústia, vai virando uma dor, vai virando uma situação que chega a um ponto que você não sabe lidar mais com isso. Chega a um ponto que você se sente perdido, de tanto você estar sem se posicionar. Ô, Então, Simone, Oi. essa tua fala, eu posso entrar agora falando dessa coisa do Pode, perdido? pode, pode, sim, sim. Muito Essa interessante. fala do encontrar-se perdido. Sabe por que vocês se perdem? Porque vocês se dedicam mais ao outro do que a vocês mesmos. Então, cada Exato. vez que a gente se dedica a um outro, a um outro, a um outro, a gente começa sem saber quem a gente é. Eu não sei se vocês assistiram um filme com Julia Roberts, que ela fala Roberts, que ela fala que é Comer, Rezar e Amar. Eu assisti Sim. inúmeras vezes aquele filme e li o livro detalhadamente. Porque eu achei muito interessante que a cada relacionamento, isso não está nem na pauta, viu? É uma coisa que eu estou dizendo agora porque surgiu.
Então, assim, aqui também não tem muito ensaio, não. É o que vai surgindo, o que a gente vai intuindo. Exatamente. A gente vai colocando. Né? É claro que a gente faz um roteiro, tudo, é muito trabalhado, porque a gente está fazendo isso de uma forma muito respeituosa, de uma forma que a gente realmente quer que vocês se melhorem. Né? Então, ela diz. Eu não sei se vocês lembram, quem já assistiu, de uma cena, quem não assistiu, assista, de uma cena é, que ela diz assim, que ela vai para o guru, ele diz assim, se perder também faz parte do processo, para poder Isso, se encontrar. exatamente. Né? E aí você se perde, por quê? Porque você está muito mais preocupado com o gosto do outro, com a cor que o outro quer, com a coisa que o outro tá, tarará, tarará, por uma série de razões que você não sabe conscientemente o que é, mas você faz para estar tudo bem, para estar tudo bem. Porque para você, se você vai de encontro, a gente é muito acostumado a achar que divergir é brigar. Exatamente, foi o que eu falei, né? Esse é Não um é ponto. brigar, é se posicionar, né? Se eu tenho uma divergência, seja ela qual for sua, eu não estou brigando com você. É o meu lado, é a minha escolha. Eu não estou brigando com a sua. Muitas vezes a gente está num diálogo em que a gente diz assim, mas eu gosto de tal jeito. Aí a pessoa automaticamente diz assim, mas eu gosto de outro. Mas assim, Pois é. eu não estou dizendo que eu não sei se vocês entendem isso, que o outro tem que gostar do que eu gosto. E isso é muito cotidiano nas relações, né? E aí, voltando à história do filme, às vezes é preciso se perder para poder se encontrar. Porque vai ter uma hora que você vai estar tão perdido, porque você só faz para o outro, você sabe tudo do outro. Você vai dar um presente para o outro, você sabe exatamente que tipo de presente o outro gosta. Mas sabe o que é que você gostaria de ganhar? Ah, não, qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Você É disfarça exatamente. para não comprometer a sua. Principalmente, só um minutinho, essa parte aí, eu queria entrar. Principalmente quando é para você, tem que ser especial. Tem que ser algo que você goste, que você se curta, que você entenda que você precisa colocar ou se posicionar ou dizer qual é o presente que você quer, seja lá o que for, mas que é para você, né? E que isso é algo que reverbera positivo para você. Quando você só pensa no outro, você se perde nesse caminho. E o pior, a frustração é grande, porque quando chega para fazer o processo, é justamente, eu não sei, e chega com raiva, e chega chateado, porque chegou no limite, né? E chegou num limite tal que esqueceu tanto de você que olha e começa a cobrar do outro, que é pior, né? Começa a dizer que fez pelo outro, fica com raiva, fica chateado, mas que na verdade o caminho quem traçou foi você. Por vezes o outro até diz assim: eu não pedi, você fez porque quis. Pronto, Aí, pode falar, eu te interrompi. coisa que também, Simone, que eu gosto muito dos filmes com Julia Roberts. Inclusive, o nome da minha filha tem a ver com isso também. Mas é o seguinte, tem um outro filme que ela faz com o Richard Gere, que eu também gosto muito quando eles E, fazem dupla. E nesse filme, eu não lembro o nome do filme, mas tem a ver com noiva, que ela teve vários casamentos. E nesses vários casamentos que ela teve, ela sabia. Chegou um momento em que ele disse assim: como é que você gosta dos ovos? Aí ela, não sei. Aí ele, fritos, sei lá, e tinha vários tipos de jeito de fazer o ovo. Ela não sabia. Porque a cada relacionamento que ela tinha, o parceiro dela gostava de um jeito. E ela aceitava aquele jeito como o jeito dela, como o jeito. Isso acontece muito com a gente. Eu não estou aqui me eximindo, assim, como uma pessoa que hoje sou, como terapeuta, nem Simone como psicóloga, tenho certeza disso, de dizer que isso não com aconteceu. certeza. Mas é justamente porque aconteceu, é justamente porque a gente tem essa veracidade e essa questão de autenticidade que a gente está aqui para dizer para vocês que não é assim. Não é assim, né? Não funciona assim, e com o tempo, né, quando vêm as frustrações, vêm os problemas,
Até os distúrbios também, depressões e os síndromes de pânicos da vida, as ansiedades, quando as pessoas chegam, elas chegam justamente se queixando disso. Eu me perdi de mim. Eu não sei em que momento foi que eu deixei que as coisas chegassem nesse ponto. Eu não sei em que momento. Aí entra a depressão, por quê? Porque vai para o passado e vai olhar lá para trás, como a Julia Roberts não sabia nem como é que era o ovo que ela gostava. Por quê? Porque ela foi se deixando levar. E aí as depressões é justamente esse excesso de passado. Peraí, eu me perdi agora, eu quero ir lá para trás. Aí fica agoniado, angustiado, não vive agora e quer andar lá para frente. Aí termina andando lá para frente e o que é que acontece? Ansiedade. É Então, engraçado. muito importante se observar nas relações, se ver, dizer o que você gosta, não precisa ser imperativo, né? Aquela coisa do eu tenho que ser assim, tem que ser do meu jeito, eu gosto desse ponto. Não é isso que a gente está falando. Exato. É a gente se encontrar e a gente saber quem a gente é para poder a gente somar com outras pessoas, porque relação é isso, né? Exato. Qualquer relação, estou falando relação amorosa, mas a gente pode falar de qualquer relação, com amizade, por exemplo. Se você se deixa, toda vez a tua amiga chega lá e diz, a gente vai para tal lugar, e você, sim. Ah, mas a gente tem que ir para tal lugar, amiga. Ah, mas não, essas suas desejos de ir para tal lugar, esse lugar não presta. E você, sim, o tempo todo. Tem um dia que você se sente esgotado, porque você diz, espera aí, o que foi que eu fiz? O tempo todo eu caminhei junto com ela só para o que ela queria. O contrário não aconteceu. E às vezes não é por causa da amiga, porque você não permite. Você não se permite vivenciar as suas coisas. E aí a culpa não é do outro, é sua. É isso. É. Aí eu coloquei alguns pontos aqui, que é o seguinte: tanto faz e qualquer coisa não traz para nós o que gostamos e o que queremos. É uma coisa muito interessante isso, que a partir do momento em que você diz assim, eu gosto de azul, as pessoas começam a te presentear com essa cor. Então, você precisa verbalizar os seus gostos, o que você gosta, como você gosta, para a sua relação com o outro ser verdadeira, né? E aí eu coloquei aqui outras coisas, como, por exemplo, sermos mais precisos e ter nossas escolhas e posicionamentos, como Simone falou. Rever seus posicionamentos, porque isso interfere na sua profissão, nos lugares que você vai, nos gostos, nas pessoas, nas relações que você traz para você. Até, inclusive, você aceitar qualquer tipo de amizade. Porque se você as pessoas, elas podem ter situações em que elas não estão te respeitando e você precisa saber o limite daquela amizade também, né? Perfeito. Então, isso não é nada de, vou ficar, não perdoei. Não, não é, gente. Isso é uma coisa de, eu decidi não ter mais relações de amizade com fulano, não ter mais um relacionamento amoroso com cicrano, não ter mais tanta intimidade daquilo que eu falo com Beltrano. Porque você precisa saber e escolher e ser seletivo, sim. Por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Porque eu sempre, em geral, eu não era seletiva, porque eu achava que eu tenho quase 20% dessa característica E, então eu achava que ser seletiva eu excluía o outro. Não, ser seletivo é uma forma também de se proteger daquilo que você quer para a sua vida, né? Então a gente não está falando de conceitos, tão poucos preconceitos formados. A gente não está falando disso. A gente está falando também da questão de você aprender a escolher. Eu tenho o direito de escolher. Então, a gente está vivendo num mundo que a gente não pode mais dizer que não gosta da cor lilás. Porque se a gente disser que não gosta da cor lilás, a gente está sendo preconceituoso com o outro que gosta de lilás. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa ter cuidado, mas a gente também precisa saber aquilo que a gente gosta. Precisa para ter esse poder de decisão, né? Porque muita gente no começo vai estranhar. Eu queria só comentar um pouquinho, Cris, essa parte, né?
esse poder de decisão é extremamente importante, porque tudo que você falou, né? E assim, quando você está nesse processo de escolher, de saber qual é o seu lugar, porque na verdade é qual é o seu lugar, né? Um quadrado não entra num triângulo, um triângulo não entra num quadrado. Essas coisas a gente precisa entender. Que na hora das relações, isso pesa, e pesa muito. Então, para você escolher, para você estar com quem você quer, para você falar algumas coisas com algumas pessoas e outras não, é preciso que você saiba quem você é. É preciso que você tenha certeza das suas escolhas. Porque muitas opções vão acontecer, né? Essa coisa de ser seletivo não é porque você está discriminando ninguém. Essa seletividade tem a ver com o seu prazer, por exemplo. Imagine que você toda hora diz, tanto faz. Que prazer é esse que você está tendo? De não escolher, de não... Tanto faz, você vai para qualquer lugar. E qualquer lugar pode ser que não seja bom para você. Você está ali só cumprindo tabela, dizendo que está tudo ok, que está tudo bom. Seja numa amizade, seja num casamento, seja num relacionamento abusivo, por exemplo. Porque o que acontece muito, né, que a gente vê hoje, um relacionamento abusivo. A pessoa está ali, né? Continuando naquela situação, não sabe nem qual é realmente o desejo dela. Então, essas questões acontecem de relacionamento, já que eu entrei nisso, um relacionamento abusivo, por exemplo. Alguém abusa de alguém, né? Nesse sentido da relação de igual para igual, eu digo de igual para igual, não digo de alguém que por exemplo, tem uma pessoa que está numa relação, uma está abaixo da outra, ou uma relação que uma é subjugada à outra, é diferente. Mas numa relação de igual para igual, quando alguém passa dos limites com você, você tem que estar atento a isso. Porque isso mexe com a gente, incomoda, deixa a gente chateado. E tem gente que vai levando. Deixa chateado e vai levando, e vai passando por cima. E vai passando. E aí o relacionamento vai ficando abusivo e você não tem o tom da coisa. É como a história da Julia Roberts. Como é que você gosta do outro? Não sei. Porque todas as vezes era alguém que fazia do jeito que queria, e ela ia levando. Então é um processo, né, que... E aí eu tenho que falar sempre dessa dor. É uma dor que você sente. Porque o tempo todo você está se colocando numa posição em que você está priorizando sempre o outro. E Ô, nós Simone, somos seres humanos. Oi? essa questão do relacionamento abusivo, já que a gente está nesse tema, Isso. existe também a questão do vitimismo, né? Porque a pessoa também se acostuma a ser vítima, né? Então, Exatamente. existe É até outro estudo, tópico interessante. neurologicamente, o vitimismo é como uma nicotina. Chega uma hora em que ela está baixa no seu cérebro, aí você cria uma situação para o outro te provocar uma dor e você se sentir vítima do processo. E vira um ciclo isso. Vira um ciclo. Exatamente. Um ciclo. Porque traz para você uma sensação de prazer. Uma sensação. Veja que loucura. Não, não é loucura, não. É aquela coisa de se acostumar com a dor. É. Entendeu? Aí você vai sempre naquele processo de vítima, se vitimizando e acostumado com a dor. Aquela dorzinha que dói aquele pouquinho, que dói aquele pouquinho. E E você tem, acostumando com aquilo. e tem pessoas que a gente diz assim, porque quando você encontra pessoas mais racionais que te diz assim, você quer resolver? É assim, assim, assim. A pessoa diz assim, mas não é desse jeito. É desse É, jeito. É desse jeito. deixa eu É de... falar uma coisinha. E é assim que as pessoas chegam no processo terapêutico. Exatamente assim, né? Que acha que não vai resolver nunca. Já fica feito um ciclo, feito cachorro andando atrás do rabo. Muitas vezes, muitas pessoas chegam justamente assim, nessa posição, que acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, que veio, mas que o outro provoca muito, o outro, né, é abusivo, o outro faz todo o processo e ela não consegue. E diz assim, afirma justamente assim, mas é muito difícil. Não é assim tão fácil. Eu já venho nisso há muitos anos. Não é fácil sair disso. Quando consegue, né? O insight parece que sabe que é destampar assim, a pessoa diz, nossa, como é que eu não estava enxergando isso, né? Porque estava naquele ciclo vicioso. É. E E muitas também vezes é o vitimismo mesmo.
Exatamente o vitimismo. Processo, na verdade, o que a gente está falando é de processo, né? Mas quando a gente tem a análise corporal, esse processo ele se acelera. Por que ele se acelera? Porque ao invés de você passar 3 anos tentando descobrir qual é a sua característica e o que é que causa dor, quando você faz a análise corporal, você já percebe qual é a dor maior em você. São basicamente 5 tipos de dor, né? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição, tá? Hoje a gente está falando da dor da rejeição. Por que você diz tanto faz? Por que eu tenho essa característica de agradar e ficar no meu canto e muitas vezes tá todo mundo na festa e eu tô quieto, calado, mesmo querendo interagir. Mas por que eu não vou interagir? Porque pode ser que eu faça qualquer situação e aquela situação volte para mim. Ou seja, a questão do enfrentamento, né, da situação também deixa a desejar nesse processo. As pessoas com esse tipo de caráter, elas não enfrentam o que tem que enfrentar no seu dia a dia. O que eu estou dizendo é... Por que a gente está tratando desse caráter E hoje? Porque a gente precisa seguir uma sequência de características. Todos nós temos, só que em percentuais diferentes. E a gente só sabe disso depois que a gente faz a análise corporal. Você pode ter 40% desse caractere aí. É um percentual bem alto. Então, você vai ter todas essas características que a gente tratou hoje, tá? A Aline está dizendo aqui, Simone, eu sempre respondo uma coisa ou outra. Não sou pessoa de tanto faz, mas acontece de alguma vez eu decidi. Acho que é por isso que tem pessoas que não gostam de mim. Quer falar agora ou quer que eu fale? Não pode falar. Agora é interessante, né? As pessoas têm dificuldade, muita gente tem essa característica e tem dificuldade mesmo, né? De às vezes você se posicionar, mas não é uma questão de você querer agradar ou não agradar. Tem pessoas que não gostam, né? É muito medo. Às vezes é o medo que você tem de se posicionar. O outro, por sua vez, por exemplo, Cris disse que tem 20% dessa característica, né? Outras pessoas podem ter também. Então, essas pessoas podem estar nesse jogo aí de querer, né? Não gostar de que você se posicionou. Ou, de repente, às vezes, está até achando legal mesmo, achando bom que você se posicionou e gostaria de estar se posicionando igual a você. Então, a gente não tem que pensar nisso, né? Em ter medo de que o outro vai achar. A gente precisa entender que a nossa posição é importante. Agora, claro, a gente não precisa ser imperativo, como eu falei, não precisa ser brigando, como o Cris falou. A gente não está brigando, a gente está simplesmente colocando o nosso posicionamento. E entra em pauta, entra em discussão. Não é que a pessoa, se você está num grupo, por exemplo, tem que ser o que você está dizendo. Não é isso. Mas você se coloca. Isso é importante. Importante para você. Né? E para as pessoas que estão ao seu redor, possivelmente vão saber, né, que você é uma pessoa que se coloca, que se posiciona. E mais, vão lhe procurar para isso. Vão dizer, vou perguntar, é a Aline, Vou perguntar a Aline, que eu sei que a Aline vai se colocar. Eu vou dizer porque eu sou assim, viu? Em muitas reuniões, as pessoas diziam, vou dizer isso. Eu sei que Simone vai se colocar. Eu digo, vou mesmo. Vou me colocar mesmo. Aí eu dizia. Eu me lembro que eu tinha uma reunião, né, numa ONG que eu trabalhava, e quando eu viajava, o pessoal, como Simone faz falta? Porque ela coloca, eu colocava, com esse tom de voz mesmo, que eu estou aqui. Se eu concordasse, eu dizia, se eu discordasse, eu dizia. Simone, aí, às vezes, eu fazia falta. Tem uma coisa muito interessante que eu estava fazendo umas análises na questão cristã, né? Que assim, quando o Cristo diz assim, quando você der a primeira face e que o outro bater, dê a segunda face. Mas vê que interessante é essa fala se a gente pegar dentro do contexto do que ele quis dizer. Não é todo mundo que dá a primeira face. Não é todo mundo que dá a cara a tapa. Exatamente. Então, é uma outra concepção de dar o outro lado.
Não é o dar o outro lado, que não, pode dar, pise no outro pé. Que eu até às vezes faço isso brincando quando alguém pisa assim no meu pé, eu digo, pisa no outro, né? Mas ela é aquela coisa assim, dar a cara a tapa não é fácil. Não. Eu vou Posiciona. até solidarizar de novo com a Aline, né? Eu Mas sou aquela pessoa que falo, dou a cara a tapa, né? Então é uma característica minha de se colocar. Agora sim, claro, com o tempo a gente vai aprimorando algumas questões, lógico, né? E você pode dizer várias coisas de várias formas. Inclusive, eu fui gestora há muitos anos. E todas as pessoas, né, que passaram pela minha gestão, que passaram por mim, sempre disse a mim: você tem uma forma de dizer o que tem que ser dito. E eu digo o que tem que ser dito. eu tive, eu De que tive forma algumas tem que ser. dificuldades. Eu tive algumas dificuldades porque eu não tinha muito a forma de dizer, porque eu era muito direta e ácida. Porque é uma característica também desse caráter ser ácido. Isso. Entende? É aquela coisa assim, olha, é óbvio que é isso. E pronto. Sabe? É assim. Tem a ver, Cris, porque sempre tá, é aquela coisa, sempre, na maioria das vezes diz tanto faz, quando vai dizer, É. uma vez que vai dizer, aí diz de uma vez, destampa de uma vez e plaf. Porque não tem gente que é assim, né? Fica calado, 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 quando faz plá. Aí você diz, não, vamos conversar. Plá é isso. Eu não, eu sempre falo. É. Então, assim, se eu tivesse que dizer, por exemplo, para uma pessoa que tinha alguma Nesse... coisa errada dentro de um contexto, eu chegava lá e falava, seja a pessoa que for. Então, Já aconteceu muitas vezes. Simone, eu quero que a gente pense o seguinte: quando a Aline diz assim, eu sempre respondo uma coisa ou outra. Ela está dizendo que decide uma coisa, ela se posiciona, na verdade, né? Se ela Sim, responde uma coisa ou outra, agora tem duplo sentido aí. Porque se ela responde para o outro assim, não, uma coisa ou outra, ela está sendo a pessoa de tanto faz. Mas se a pessoa dá duas opções e ela sempre escolhe uma, ela, pronto, exatamente. Quando ela escolhe, é, eu entendi isso, Aline, logo no começo, mas agora tu tá trazendo, o Cris trazendo a pergunta, né? uhum, Mas ela tá dizendo que escolhe. Eu entendi assim. E uhum, por isso que as pessoas não gostam, né? Ela fala, né? é. E eu logo me solidarizei com ela, porque Aí, eu também faço isso. aí tem uma coisa muito. Eu adoro, eu amo isso. Tem uma coisa muito interessante. Não é por isso que as pessoas não gostam de você, Aline. Não, com certeza não. E não é Não por é isso que as pessoas gostam também. exatamente O gostar do outro em relação a gente não está diretamente ligado ao atrelado. relacionamento. Isso. Porque se for desse jeito, como é que vai Ninguém ser? gosta de ninguém. Ninguém Eu vai só vou, gostar de ninguém, né? eu só vou gostar de mim quem eu concordar. Exatamente. Concordar comigo, porque a pessoa se Forma, posiciona, uma forma é uma imatura. pessoa não grata. Essa forma de gostar é uma forma imatura. Se a pessoa gosta de você porque você gosta de azul, por exemplo, ela não gosta de você. Ela não sabe o que é gostar. Tem que ser incondicional. É aquela coisa do admirar, é aquela coisa do você gosta. Eu escutei já de uma pessoa, disse, eu tenho um amigo, eu tenho vários amigos, um deles entrou no grupo, nada a ver. Eu nem sei por quê que eu gosto dessa pessoa, que não tem nada a ver comigo, mas eu gosto. Eu digo, é isso, gostar é isso. Né? Porque gente, É a mesma coisa que quando você se apaixona. Você olha, se você olhar direitinho, hoje, quando for para a Aline está convivência me mesmo. ligando hoje. A Aline está Oi? dizendo aqui. Justamente, as pessoas às vezes ficam com raiva da gente porque a gente toma uma posição. Não, Aline, as pessoas não ficam com raiva porque a gente toma uma posição. As pessoas ficam com raiva porque as pessoas que ficam com raiva são imaturas. Imaturas, exatamente. Ficam as Imaturas. imaturas. Outra coisa, Aline, deixa eu explicar mais. Pô, é aquela coisa que eu falei no começo, não sei se eu expliquei direito. Aquilo ali incomoda a pessoa, porque o que incomoda a gente tem a ver com a gente, não é com o outro. Então, se ela está se incomodando com isso,
tem coisas que batem nela, né? Que ela gostaria de se posicionar, que ela acha interessante, mas que fica, né, naquela posição dela. Pode ser até uma pessoa que tem essa característica muito forte e não consegue falar. Então, ela não está com raiva de você, não é por causa disso. Não, de forma nenhuma. Ela não consegue, se ficou com raiva, a dor é dela. O que incomoda no outro, né, que da gente, que a gente se incomoda no outro, é porque tem a ver com a gente. São coisas que a gente não resolveu na gente. Então, não tem a ver com você não, Aline, nem se preocupe. O A gostar, imaturidade é da pessoa. o amar, ele é mais alto do que isso. Isso. O gostar e o amar alguém, ele não é porque você escolhe algo. Não é condicional, não tem condição. Não tem condição, não é uma condição. Ah, eu vou gostar de Aline porque ela é branca, eu vou gostar de fulano porque é preto. Não, não tem, não é assim. Né? Então a gente é que fica com essa impressão e o outro está na imaturidade dele, naquele processo dele. Deixa ele lá, uma hora ele vai entender. Isso. O que é mais importante aqui agora é você vocês, né, que estão vendo, vocês se avaliarem. Tanto faz. E se você é, por quê? Preste atenção na hora que alguém te pede uma sugestão. Se você diz tanto faz. Eu não estou dizendo aqui para ter uma solução mágica, para a partir de hoje você não dizer mais tanto faz, porque faz parte de você isso. Você vai pensar no tanto faz. Mas na hora que você pensar no tanto faz, você questionar, tanto faz mesmo? Pronto, exatamente. O questionamento é que é importante. Se pode ter uma vez que você vai dizer tanto faz, mas consciente. Por que eu estou dizendo tanto faz? Será que é tanto faz mesmo? Realmente nessa hora eu não estou escolhendo mesmo. E isso é importante. Por que eu estou dizendo tanto faz para tudo? Porque num relacionamento que eu, toda hora sou eu que cedo, toda hora eu digo tanto faz, isso está me incomodando e você continua. Aí depois você vai dizer, não, eu me doei demais para essa pessoa. Não, você não se posicionou. Aí é a hora da gente se ouvir, como o Cris está falando. Vamos olhar, né, e ver, peraí, é isso mesmo? Ou eu realmente estou me fechando em copas e estou deixando de opinar, de me posicionar, de me colocar diante de uma situação? Como a Aline falou, eu sempre escolho e alguém vai ficar chateado. Será que eu estou fazendo isso de medo de ser rejeitado, de medo que o outro, né, não goste mais de mim, que o outro me ache isso ou aquilo? Porque às vezes tem muito isso, né? Eu quero ser sempre isso para que o outro não tenha uma imagem X de mim. Que é o medo que eu tenho, que a Cris falou muito bem, o medo de ser rejeitado. Né? E uma das coisas piores do ser humano é pensar em rejeição. Eu acho importante também, eu vou reforçar a questão da Alice aqui, né? Porque é uma coisa que eu acho muito interessante, que Simone ressaltou, falou, eu vou pontuar, que a gente diz assim, que a Alice no País das Maravilhas, ela fala, né? Qual estrada devo seguir? Aí o coelho diz, depende de onde você quer chegar. Aí a Alice diz, mas eu não sei aonde quero ir. Então é isso que a gente está falando. Então, quando você sabe o que quer, o que gosta, onde quer ir, o que quer fazer, qualquer coisa serve. Então, tanto faz, ele está relacionado a qualquer coisa, serve. Será que qualquer coisa serve? Marília está falando que é importante o autoconhecimento. É assim, não o autoconhecimento. Eu gosto de falar um pouco assim sobre essa questão do autoconhecimento, porque nem tudo é autoconhecimento, né? O autoconhecer-se é uma coisa muito profunda, muito profunda, né? Então, muitas vezes, por mais que você esteja querendo se autoconhecer, você precisa de ajuda para se conhecer, né? Então, em geral, você não consegue se conhecer sozinho, porque é o outro que te aponta a dor. Você sozinho, você não se aponta. Por isso que a relação é importante. Certo?
É o outro que mostra para você o espelho daquilo que está te causando dor ou que está te causando alegria. Ou... Ah, não, mas não, é o outro. É o outro que te revela. Exatamente. É o outro que revela você. Por isso eu prefiro viver só, vai viver doente. É, Vai viver... exatamente. Não tem como. O ser humano nasceu para viver junto. A gente tem Junto 3 minutos, em Simone. comunidade. Oi? 3 minutos, Temos por quanto? enquanto. Ah, que pena. É uma pena. Eu já falei, isso tem que virar novela. Pois é. Mas aí, Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, né? Essa questão do outro, né? O ser humano nasceu para viver junto, minha gente. preciso. Junto em comunidade. Então, Mas antes oi? disso, eu vou dizer que as cenas dos próximos capítulos são Uhum. as características O. O Isso. caráter O. O que é o caráter O? A gente vai usar isso. Que esse caráter O, ele é um caráter que ele é uma pessoa que tem a dor do abandono. Então, se você é uma pessoa ou conhece alguém que tem essa dor, que a pessoa se afasta de você e você não sabe lidar sozinha com algumas questões, tem que ter sempre alguém para Isso. falar, para lidar, você tem essa característica muito forte, né? Então, não, Nossa mas próxima live vamos tratar sobre isso, tem sim. mais Esse lives. Essa é um próxima live tópico muito interessante. do abandono. Então, é importante que vocês se vejam, se olhem, se analisem. E agora, Simone, e eu vou me despeço, e Simone termina aí com as considerações dela e o que é que ela quiser falar. Pois é, fechando aqui o nosso caráter, né? E o próximo, que será extremamente interessante, é o que Cris traz, é muito importante do autoconhecimento. A gente precisa da ajuda, o outro é o espelho, a gente se revela a partir do outro. Muitas vezes a gente pensa que às vezes é lidar com alguma coisa aqui, outra ali. É importante muito a gente entender que esse autoconhecimento tem a ver com lidar com as questões do dia a dia, né? Aquela coisa do dia a dia, do lidar com o outro e tudo. E por vezes nem todo mundo pega isso só. Precisa de ajuda mesmo, de lidar com essas questões, entender os caminhos, né? E o processo de psicoterapia é justamente esse. Ele é um caminho que eu costumo dizer que é uma ponte que ajuda você a passar para o outro lado, vindo da análise corporal, né, que é o nosso trabalho, o Cris faz a análise, a gente traz para o processo de psicoterapia e isso reverbera em todas as áreas da sua vida. E, obviamente, né, te ajuda a resolver isso muito mais rápido, muito mais cedo do que você imaginaria se você passasse muito tempo ainda se descobrindo, buscando isso, né? Vem da análise corporal já com esse contexto e o processo de psicoterapia flui muito mais rápido, né? Nesse momento, quando você sai da análise, você sai já com esse conhecimento, entender que tem grande parte dessas características e aí flui muito melhor. Então, convidar vocês também, né, para o nosso próximo, que vai ser muito interessante, essa dor do abandono, quantas pessoas não têm, né? E aí convidem pessoas para participar aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo, que a gente está gostando muito de poder estar fazendo essa ajuda com vocês. E sempre Muito estaremos aqui. legal falar das coisas que a gente gosta, porque o tempo passa muito rápido, né? Passa rápido demais mesmo. É uma pena. Marília, Joana, Andréia, todas as pessoas que entraram aqui, algumas eu Muita conheço, gratidão a vocês. Mércia, que está aqui hoje de novo. Beijão, grata a vocês por estarem aqui. Esperamos vocês nas próximas, que serão várias. Gente, muita saúde para vocês, principalmente saúde da mente, tá? É o que eu desejo. E saúde espiritual. E É o que cuidem-se. nós desejamos. Na Cuidem-se próxima live, mesmo. porque tem muita coisa para vocês escutarem ainda, tá bom? Muita mesmo. Beijão. Tchau, tchau. Gratidão mesmo a vocês.